Fala pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje é dia 4 da Melzinha. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do treino de fundação que eu tenho feito com ela, pra gente trabalhar duas coisas que são importantes pra ela, principalmente na hora que a gente entrar com o colar, que é o deita e o recall, tá? A Mel, ela não tem tanta base em relação a essas duas coisas. Ela faz com a comida, mas eu quero fazer muita repetição com ela nesse sentido, pra isso ficar bem sólido pra ela quando eu tiver que parear tudo isso com colar, tá? Então o que eu faço com ela? Do place pra mim, ela vem, ela senta, ela deita. Eu tô fazendo um pouquinho de indução aí, vocês estão vendo. O que é indução, né? Eu trago o cheiro de um pedacinho de comida e ela tem que encostar as quatro patas, a bunda no chão, né? O cotovelo no chão, deitar certinho, eu pago, eu mando ela pro place de volta e assim a gente vai. Eu vou fazer algumas variações, onde algumas vezes eu vou pagar ela só quando ela vem pra mim, que é quando a parte que eu quero reforçar o recall e o deita no final, e depois eu vou pagar algumas vezes com ela lá no place, tá? É importante a gente fazer essas variações de obediência, porque quando o colar entrar, isso vai ficar mais automático para ela. Spitz são cães, Lulu da Palmaria, né? São cães que gostam bastante de treinar, eles só são pequenos, mas eles são super ativos. E eles normalmente são cães que têm uma excelente performance se você dedicar tempo para isso, tá? Eles só são pequenininhos. Então, você vê que ela fica bem animada com tudo isso, faz tudo super rápido. Melzinho é uma figura. Ela tem um lado dela que é bem sereno, mas ela tem um outro lado também bastante empolgado. Então, para treinar, para fazer coisas desse tipo, ela gosta bastante. Então, eu vou fazer muitas dessas repetições, tá vendo? Vem para mim, senta, tem que deitar, e aí eu vou fazer bastante indução nessa parte ainda. É uma parte bem simples isso que eu tô fazendo, mas eu fiz questão de filmar e mostrar pra vocês, porque eu acho que muita gente tem dificuldade de começar. E não é que você não pode começar com colar eletrônico direto, mas quanto mais fundação você tiver antes do colar, melhor, tá? Quanto mais noção de direção e de reconhecimento de comando verbal o cachorro tiver, melhor. Então, quando o cachorro tem essa empolgação e gosta de trabalhar com comida, eu não vejo problema em fazer isso, pelo contrário, eu faço até bastante na fase inicial dos cães, porque isso facilita muito lá na frente, quando você vai trabalhar com colar eletrônico, tá? Então, o recall é um comando que eu gosto muito de trabalhar, recall e o deita, vocês sabem disso, quem já acompanhou os treinos intensivos anteriores, vocês sabem que eu gosto de trabalhar bastante isso. Eu quero esse deita muito bom, tá? Justamente porque em algum momento eu vou cobrar isso dela, e vou cobrar isso dela sem comida, então eu quero que isso fique muito claro para ela quando eu falar deita, eu quero que ela deite. Então, ela precisa desse trabalho ainda de fundação, tá vendo? Então eu tenho feito isso bastante. Então agora eu tô pagando, de vez em quando vocês vão ver que eu vou fazer essa variação. Eu vou pagar mais vezes no place, depois eu vou pagar mais vezes quando ela vem pra mim, e assim a gente vai. Por que variações são importantes? Porque eu não quero que o cachorro fique sempre antecipando, tá? Então vocês vão ver que quando você faz um exercício com o cachorro, você faz uma, duas, três vezes, o cachorro começa a entender, ele começa a antecipar. Então eu quero criar surpresa. Talvez um dos segredos do treinamento de cães esteja nesses elementos surpresas, quando você muda a ordem dos comandos, ou quando você muda ou faz variações diferentes, ou direções diferentes, né? Você vê que vocês veem que eu estou aí bem nessa pontinha, depois eu vou mais para o meio. Eu vou fazer bastante esse trabalho de indução com ela nos primeiros dias, para na semana que vem eu começar a cobrar isso melhor. Então no início da indução você traz o elemento que o cachorro quer, que é um pedacinho de comida, eu aponto para baixo e trago o cheiro na mesma mão, tá vendo? Então assim que o cotovelo encosta no chão e a bunda também, aí eu vou lá e pago. E aí eu trago ela para mim e a mesma coisa, tá vendo? Então às vezes eu vou mandar ela de volta pro place para pagar, às vezes eu vou trazer ela para mim e vou pagar quando ela estiver aqui, e assim a gente vai. São variações bem legais desse exercício, apesar de ser um exercício bem simples, são tipos de variações que você pode trazer e pode fazer com que o treino do cachorro fique mais dinâmico também, para quem gosta dessa parte, né? Mas independente de qualquer coisa, o que eu tô querendo aí é fazer uma fundação bem forte com ela, para deixar o recall e o data muito bons. Isso vai fazer toda a diferença para ela, principalmente o data na fase de exposição social, quando a gente começar a ir mais para rua, e eu quero isso bem claro para ela, tá? A minha é bem pequenininha, então os pedacinhos que eu tô dando para ela são quase farelinhos, tá? Justamente para não interferir tanto na questão da alimentação dela, e eu quero que ela fique com a dieta dela no lugar, então eu vou usar isso em algumas situações com ela, mas provavelmente só nessa primeira semana mesmo, para vocês verem como é que é, tá? Então agora ela vem, deita e eu pago, tá? Eu quero todo o corpo no chão mesmo. Isso aí, tá? Então, principalmente quando você tem cães mais empolgados, assim como a Mel,
você tem que fazer talvez um treino devagar no sentido do deita, principalmente, tá? Tenham certeza de que o corpo do cachorro esteja inteiro no chão. Mesmo que imediatamente ele levante na sequência, naquele momento de pagar é quando o corpo está no chão. É fácil a gente errar, vocês vão ver, eu também erro muitas vezes nesse sentido. Mas eu gosto de fazer muita repetição. Então, agora eu trouxe outra variação, que é eu parei num lugar diferente, um pouco mais na frente do place. Tá vendo? Eu aponto o dedo pro chão, deixo ela sentir o cheiro, ela se distrai um pouquinho ainda, tá vendo? Aí ela antecipou, voltou pra lá, eu falei, não, é aqui, tá? Eu quero o corpo todo no chão, tá vendo? Aí isso aí eu vou pagar. Exatamente. Eu quero, no início, quando a gente trabalha com indução, no início a gente paga imediatamente, depois a gente vai criando um intervalinho maior entre o cotovelo e o resto do corpo no chão, para depois pagar e assim vai, tá? Então às vezes vocês vão ver que minha mão fica mais tempo no chão, eu deixo ela cheirar mais para começar a criar esse tempo maior do corpo no chão antes de eu pagar, tá vendo? Eles são tão pequenininhos, tá vendo? Você tem que prestar bastante atenção onde é que estão as perninhas do cachorro, porque isso é importante, isso faz toda a diferença para ela, tá? Então, deita vai ser um comando importantíssimo, como eu gosto de falar, para vocês sempre. E vocês que estão acompanhando o treinamento da Nina, vocês vão ver como deita na parte de exposição social faz toda a diferença. Esse é o comando para onde o cachorro volta toda vez que ele erra por alguma razão. E esse é o comando de conforto do cachorro em ambientes sociais. Então, quanto mais você trabalhar isso, melhor. Agora eu estou fazendo uma sequência bem repetitiva aí de deita. Ela deita, eu pago. Ela levanta de novo, eu peço deita, eu pago. Então eu não tô pedindo senta, tá? Eu tô pedindo só o deita. Ela tá levantando porque ela não tá acostumada a fazer um deita com duração assim. Então eu vou repetir muitas vezes. Deita, corpo no chão, pago. Deita, corpo no chão, pago. Deita, corpo no chão, pago. Mesmo que ela levante múltiplas vezes agora, lembre que isso é uma fase bem inicialzinha. E nessa fase eu quero repetir o comando deita. Então, quanto mais repetições do deita eu tiver, melhor, tá vendo? Eu sempre gosto de usar meu dedo e aponto pro cachorro, aponto onde ele tem que ficar, a posição que ele tem que ficar. É muito essa parte de reconhecimento visual de comando, eu gosto de casar isso com a minha palavra. Então, eu vou repetir muito com ela esse comando deita aí, nessa hora, tá vendo? Então, isso é uma variação do treino, que começou do place pra mim, de mim pro place, depois do place pra mim numa direção específica, depois de volta pro place. Agora eu mudei a direção e trouxe ela mais pro meio da sala e deita de novo, tá vendo? Então é muita repetição, deita, 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 tipo uma sessão quase que toda disso. Eu quero reduzir essa empolgação dela também em relação à comida e eu quero que ela saiba deitar e esperar. Esse talvez é o comando mais importante, como eu falei, quanto mais claro isso para ela ficar melhor. Lembre da fase de fundação, tá? Para vocês que têm cães filhotes ou cães jovens que têm bastante apetite, usem isso a favor de vocês, não tem por que não usar, tá? O cachorro tem que comer de qualquer jeito, então por que não fazer dessa maneira? Então eu terminei aí, tá? E agora eu vou fazer, acabou a comida agora. Eu vou fazer só um teste, trazer ela pra mim, pedir o senta e pedir o deita. Ela só sentiu o cheiro, tá vendo? Então eu fiz de novo, vou fazer mais uma vez e assim a gente vai, tá vendo? Deita e aí pronto, entendeu? E assim a gente termina essa sessão. Eu mando ela de volta pro place e aí eu chamei ela de volta mais uma vez pra mim, pra ver, tá? Ela sentou. Deixei ela sentir o cheiro, ela deitou. Então, eu consegui 3 repetições sem comida, tá? E é isso aí. Mas vamos que tem dias pela frente. Dia 4 da Mel.